Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui e vamos falar de mais um tema importante, tá bom? Desde já se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, acesse o nosso site. Para quem não me conhece, eu sou o apóstolo Robson e vamos ao tema de hoje, que é o seguinte: os ricos vão para o inferno, ok? Mais uma vez eu estou aqui para falar desse tema tão importante quanto, tá? Então, essa mensagem hoje está lá no livro de Lucas, no capítulo de número 19. Olha só o que diz. Entrando em Jericó, Jesus, entrando na cidade de Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, tá? Preste atenção, ele era rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. Para você entender o que é um sicômoro, é uma árvore típica daquela região, é uma figueira, tá? Uma árvore grande. Então, Zaqueu subiu naquela árvore com o objetivo de ver Jesus. Continuando, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, reclamavam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Isso não vem ao caso agora, tá? Mas como Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, a fama dos cobradores de impostos era cobrar além do necessário, além do que eles podiam cobrar. Então, as pessoas reclamavam dizendo que ele entrou na casa de um homem que cobrava impostos além do necessário, ok? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse-lhe: Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Agora preste atenção, olha o que Jesus responde para ele. Então lhe disse Jesus: Hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Ok? Então preste atenção. Zaqueu, ele já tinha ouvido falar de Jesus. E Jesus, ele entrou na cidade de Jericó, e enquanto ele atravessava a cidade, uma multidão que ouviu falar de Jesus começou a rodear Jesus. E como Zaqueu era um homem de pequena estatura, ele resolveu subir em cima de uma árvore porque ele não conseguia ver Jesus devido à multidão de pessoas. Então, ele resolveu subir em cima de uma figueira, de uma árvore, e ali ele conseguiu ver Jesus. Nessa hora, Jesus também viu ele em cima da árvore e ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, ou seja, repousar na tua casa, tá? Era um costume lá daquela região, costume daquele povo naquela época, ok? E daí Jesus estava lá na casa de Zaqueu, estavam conversando e Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus e também dos seus ensinamentos. Naquela conversa, de repente, aquele homem que era muito rico, ele decide se levantar de livre e espontânea vontade e ele disse para Jesus: Mestre, eu decido dar aos pobres, aos necessitados, a metade da minha riqueza, a metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho fraudado alguém, defraudado,
eu vou restituir 4 vezes mais essa pessoa. Imediatamente, Jesus, ele disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje a salvação chegou à tua casa. Em outras palavras, hoje, Zaqueu, a salvação chegou à sua vida. Porque, além de você se arrepender de ter fraudado quem quer que seja que você fraudou, além de você se arrepender dos seus pecados, você também decidiu, de livre e espontânea vontade, dividir a sua riqueza com os necessitados, com aqueles que precisam, ok? E não foi por acaso que Zaqueu tomou essa decisão. É porque ele conheceu Jesus, é porque ele conhecia os ensinamentos de Jesus. Uma pessoa, ela do nada, ela não vai fazer isso. Não foi por acaso, não foi do nada que Zaqueu decidiu doar metade dos bens dele aos pobres, mas foi porque Jesus, ele pregava isso, ele ensinava muito isso. Se você conhecer a história de Jesus, os evangelhos, um dos ensinamentos mais importantes de Jesus era ajudar os necessitados, ajudar os pobres. Então, aquele homem que era muito rico, ele decidiu: hoje eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. A partir de hoje, eu vou dividir metade das minhas riquezas com os pobres. E assim ele fez. E por causa disso, vamos ressaltar aqui, Jesus disse: hoje, Zaqueu, a salvação chegou à sua casa. A salvação chegou. Em outras palavras, era o que Jesus estava dizendo: a salvação chegou à vida de Zaqueu. Ok? Olha a importância disso que nós estamos falando aqui. Agora eu queria abrir um parênteses, uma ressalva, e explicar para você o seguinte, que cada caso é um caso. No caso daquele jovem rico, que está relatado no mesmo livro de Lucas, em outros evangelhos também, no capítulo de número 18 de Lucas, no caso daquele jovem rico, Jesus julgou que aquele jovem deveria se desfazer de todos os bens. Mas no caso desse rico aqui, chamado Zaqueu, metade dos bens dele foi necessário para que Jesus dissesse: hoje a salvação chegou à tua casa, porque, em outras palavras, esse homem Zaqueu decidiu ajudar os necessitados com a riqueza que ele tinha. Ok? Então, cada caso é um caso, tá? Então, só Jesus tem essa autoridade de dizer quanto a pessoa tem que se desfazer para ser aceita por Deus, quanto a pessoa tem que ajudar os necessitados para ser aceita por Deus. No caso de Zaqueu, ele deu a metade dos bens dele, tá bom? Então, ele decidiu ajudar os necessitados, e é isso que os ricos da nossa geração e de toda e qualquer geração têm que fazer também: ajudar os necessitados, ajudar os pobres, tá? E mais uma vez eu digo a você, isso não é uma coisa que as igrejas contemporâneas da nossa época, isso não é uma coisa que eles ensinam porque não é interesse da igreja, das igrejas, das denominações religiosas, não é do interesse deles ensinar esse tipo de coisa. Porque se a pessoa, ela ajuda os necessitados, aqueles recursos serão destinados a ajudar os necessitados e não serão destinados à igreja. Então você entende agora porque os líderes religiosos não ensinam esse tipo de coisa aqui nas igrejas. Não que não devemos ajudar a igreja, é necessário, é importante, mas também devemos ajudar os necessitados, ok? Porque são pessoas, são almas, e
como Jesus, ele veio para ajudar as almas, para dar a vida dele pelas almas, tá bom? É importante manter uma igreja de portas abertas, conta de água, é necessário de recursos para pagar a conta de água, de luz, de manutenção da igreja, sim, é importante, mas é mais importante ainda ajudar o ser humano, pessoas, almas, seja de qualquer forma, seja com a palavra, seja com recursos, com o emprego, com o trabalho e assim por diante. Ok? Então, seja religiões, igrejas evangélicas, católicas, eles não têm interesse de ensinar esse tipo de coisa aqui, que é uma dos ensinamentos mais importantes de Jesus, tá? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o que Jesus nos ensinou. Devemos ajudar os necessitados. Se todos os ricos do mundo, aliás, nem precisa de todos, mas se alguns ricos desse mundo se mobilizassem para gerar emprego, para tirar as pessoas da miséria, nesse mundo, eu afirmo a vocês que não haveria nenhum mendigo, nenhuma pessoa morando debaixo da ponte, nenhuma pessoa morando de aluguel, enfim, não existiria a miséria, o desemprego que hoje existe nesse mundo, tá? Pessoas morando em condições subhumanas, barraco, favela, esgoto, enfim, beira do córrego. É muito triste uma realidade que nós vemos todos os dias, sobretudo nas grandes capitais de qualquer cidade, de qualquer país, tá? É muito triste, tá? Mas se nós nos unirmos, nós podemos mudar a história desse mundo, tá bom? Então, gente, preste atenção na palavra de Deus, vamos buscar ao Senhor, vamos obedecer aos ensinamentos de Jesus, vamos amar a Deus e aos nossos semelhantes. Foi isso que Deus nos ensinou, tá bom? Então, eu fico por aqui, acesse nosso site, se inscreva nesse canal e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.